Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai fazer a configuração do database ou a configuração do banco de dados. Eu vou falar banco de dados que fica mais interessante para vocês fixarem na mente de vocês. Detalhe, já vou deixar uma informação anterior aqui, que existem dois tipos de bancos de dados que você utiliza no painel Pitero. E vai ser importante você ter em mente, anota aí, se você estiver anotando os pontos principais, lembra que você terá dois tipos de banco de dados para utilizar no Pterodactyl. Não é tipo MySQL, PostgreSQL, é tipo duas funções que o nosso banco de dados irá trabalhar, certo? Outra observação, você pode utilizar outros serviços de banco de dados de outras empresas, ou você pode também utilizar o próprio banco de dados local da sua máquina. Então, se você tiver um plano de banco de dados lá na Azure, ou na Amazon, ou na Google Cloud, você pode pegar os dados, as credenciais de login dessas empresas ou de qualquer outro serviço e conectar ao seu painel. Assim que seu painel começar a entrar em produção, ele irá fazer as requisições para esse banco de dados. Ele vai estar começando a trafegar ali, né, com aquele banco de dados. Mas você pode utilizar o banco de dados local. Você pode ver que aqui ele está criando o banco de dados para o painel poder trabalhar ali no ambiente, beleza? Aqui tem uma informação, vamos ler. Uma coisa que você pode fazer para proteger e dimensionar ainda mais o painel é ter um VPS separado ou servidor para a base de dados. Isso pode ser benéfico para coisas como implementações de vários clusters e banco de dados de balanceamento de carga. Esta informação aqui é interessante, tanto que em outros vídeos do meu canal eu sempre sugeri que a pessoa instalasse o painel em uma máquina, VPS, e o Node, a gente vai falar mais sobre o Node, em outra VPS. E assim você vai ter um balanceamento de carga bem mais equilibrado. Que assim, se der problema no Jexa ou no Pitero, vai ser só no Pitero. Se der problema no Node, é só no Node. E ainda ele traz a informação de que você aqui criar uma máquina virtual só para o banco de dados, melhor ainda, porque você vai ter o painel aqui, você vai ter o painel ali. É melhor eu desenhar. Deixa eu ver se tem um paint aqui. Paint aqui. Repara o que eu quero dizer. Por exemplo, a minha ideia que eu sempre passo para o pessoal é essa aqui, ó. Você tem o painel aqui, né? O seu painel fica aqui, né? O Node fica aqui, certo? São duas máquinas. Vamos imaginar que esses quadradinhos são duas máquinas. Aqui é o Pterodactyl que você instalou, certo? Coloca aqui Pterodactyl, pronto. Consigo arrastar, ótimo. Aqui você vai ter tipo o Node 1, né? Ou seja, a sua máquina virtual ela está aqui, certo? Onde os seus servidores vão estar aqui, servidor de Mine, servidor de MTA, servidor de SAMP, servidor de 5M. E aqui vai estar outra VPS só com painel. Só que tem um porém. Nessa minha ideia, que eu sempre passei para vocês, é que o banco de dados está aqui também, né? Então, se der problema aqui no painel Pitero, o banco de dados também vai ser afetado, né? O Node não, o Node está aqui em outra máquina virtual, né? Então ele vai estar tranquilo aqui, vai estar rodando tranquilo, não vai dar nenhum problema. Aqui vai dar. Mas se der um problema no Node, o painel não vai ter nenhum problema. Se o Node desligar, o painel Pitero ele vai dar a entender que vai estar desligado, ou seja, ele vai estar mostrando ali o coraçãozinho vermelho e tal. Espero que tenha entendido. Agora a ideia que o pessoal da NextPanel passou é que você pegue uma terceira máquina, né? Uma terceira máquina, vamos colocar aqui, onde fica o MySQL, ou seja, o banco de dados, né?
MySQL DB. BD, né? Banco de dados. Pra entender que é. Ou seja, você tem o painel Pythero só, painel Pterodactyl sozinho, onde ele vai fazer requisições ao MariaDB, certo? Deixa eu ver se aqui tem uma setinha. Ao MariaDB. Deixa essa setinha mesmo. Ao MariaDB. E você vai também ter o Node, né? Ele vai levar para um Node. Deixa eu fechar isso aqui. Vai levar para um Node. Então, quando houver uma requisição para o painel, ele vai salvar a informação no banco de dados em outra máquina e também em outra máquina onde está o Node. Se der problema no painel, o Node está de boa aqui ligado e o Node também vai estar de boa aqui ligado. Ah, Estevam, mas eu vou querer mais de um Node, né? Esse Node aqui já encheu. Tem mais de um cliente, tem muitos clientes, a máquina já está cheia. Então você vai lá, o painel Pythero também tem essa opção. Você pode abrir novas instâncias, ou seja, comprar novas máquinas, né? Você vai criar um Node 2, vai criar o Node 3, né? Node 3, e vai conectar todos eles ao Pterodactyl. Você vai conectar todos eles ao Pythero, né? Aqui, todos eles ao Pythero. Entendeu? Deixa eu apagar esse aqui. Todos eles ficam conectados ao painel Pythero. O Pythero vai estar lá, instalado. A gente já baixou os arquivos dele. Tudo que você fizer, eles vão estar conectados, vão estar funcionando. Ah, Estevam, mas eu quero um banco de dados para cada node. A gente vai poder criar. Lembra que eu falei que você vai ter dois tipos de banco de dados para trabalhar? Então, vai ter um banco de dados para o painel salvar os usuários, para salvar a lista de nodes, ou seja, a cada node que você criar aqui, ele vai salvar uma informação, deste node aqui, né? O ID do node, né? Ele vai salvar a quantidade de memória RAM, né? As configurações, então ele vai salvar tudo nesse banco de dados. Mas se um cliente seu, por exemplo, que está no Node 1, quer um banco de dados para salvar as coisas dele, então você vai criar um novo banco de dados para esses seus clientes. Então você vai criar uma nova instância aqui no Pythero. Lembrando, o Pythero você pode criar mais de uma instância. Então, por exemplo, você cria novas três instâncias, né? Você pode comprar logins de banco de dados em outras empresas e conectar ao painel. Você conecta ao painel. Opa. Conecta aqui ao painel, ó. Você conectou ao painel, né? Você chama aqui de MySQL1, né? Aqui MySQL2, aqui MySQL3. Vocês já devem estar entendendo a ideia. Então você vai ter toda essa estrutura aqui de maneira bem grossa que eu estou explicando. Então vamos recapitular. Você vai ter este banco de dados para salvar os usuários, para salvar as informações do Node, para salvar as informações desses MySQL. Esses MySQL servirão para os nodes, os respectivos nodes, ou seja, esse MySQL aqui vai ficar para este node, esse aqui vai ficar para este node. Então, por exemplo, uma pessoa neste node aqui, ele tem um servidor de mine, ele vai precisar de um banco de dados para o seu lobby, né? Para o seu lobby, ou para um rank up, ou um MTA para salvar suas informações que precisam, né, de banco de dados. Então ele vai utilizar este banco de dados aqui. Então todas essas informações desse node dos clientes irão salvar nesse MySQL. Ele não vai salvar nesse aqui, porque esse aqui pertence ao painel. E você vê que você cria uma rede, uma infraestrutura bem estável. Se der problema nesse, tranquilo. Não vai afetar nem esse que pertence a esse node, nem esse que pertence a esse node. Então você vai ter um balanceamento tranquilo. Se afetar aqui, beleza, afetou como um todo, né? Você não vai conseguir acessar o painel Pythero, mas não vai afetar as informações que estão salvas
aqui nesses mais SQL e nem nesses aqui. Ou seja, você mantém um ambiente seguro para você e para os seus clientes. Agora tem caso do pessoal colocar tudo em uma máquina só. É tranquilo, não tem problema. A questão é que se você tiver um problema no MySQL, tudo estando centralizado aqui, você vai sofrer bastante. Você vai ter muito problema. É certo que vai ser trabalhoso montar toda essa infraestrutura aqui virtual? Vai. Mas vai ser melhor para você quando for administrar, né, uma empresa que você for desenvolver pela frente, que vai precisar de fato, né, estar com esse nível aqui para as pessoas ou para sua equipe trabalhar tranquilo. Eu acho que eu consegui explicar de certa forma que ajudou, né? Se vocês tiverem dúvidas, é só entrar no nosso servidor Discord que eu explico da maneira mais interessante. Vamos voltar? Aqui a gente só vai criar aqui um banco de dados para o painel. Ou seja, o painel que seria este aqui. E vamos estar criando este banco de dados aqui, né? Vamos estar pegando as credenciais, né? Criando a database ou criando o banco de dados, criando o usuário para o painel utilizar. Mais à frente a gente vai criar um banco de dados para desse aqui, para o node desse, beleza? Mas vamos para cá, vamos focar aqui, né? Vamos lá, vamos executar esse comando aqui, que ele vai ser um método de fazer login. Deixa eu ver se está conectado. Tá. Sempre tem essa mania de desconectar. Beleza, a gente vai fazer login aqui, ó. Opa, copia, cola. Ele pergunta uma senha, ó, como vocês podem ver. Mas lembre-se, a maioria das vezes você não tem senha, né? A partir daqui não precisa de senha. Aí você vai executar o MySQL use MySQL, ponto e vírgula. Você vai executar agora este comandozinho aqui, mas lembre-se, este comando aqui, você pode observar que ele é padrão, tá vendo? Você precisa colocar sua senha, né? Eu vou deixar desse jeito aqui, mas é importante que você altere o usuário. Aqui você pode deixar do jeito que está, mas aqui você precisa redefinir a senha. Você vai colocar uma senha bem forte, que seja indigitável, você só consiga copiar e colar, né? Pode ser uma senha digitável? Pode, mas que seja uma senha difícil de ser descoberta. Vou copiar do jeito que está, mas é isso. Vamos lá. Vou colar aqui. Vamos dar um Enter. Ele criou, tá vendo? Carry OK. Agora vamos criar a database. A database vai se chamar Panel. Vocês estão vendo? Vocês podem alterar tranquilamente. Vocês podem alterar o usuário também tranquilamente. A senha. Ao colar aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai interligar o usuário com o banco de dados. A gente criou o usuário chamado Pterodactyl. E a gente criou o banco de dados chamado Panel. Entenderam? Agora a gente vai permitir que o usuário tenha acesso a esse banco de dados. Ou seja, vamos permitir que o Pterodactyl, o usuário Pterodactyl, tenha acesso ao banco de dados Panel. Beleza? Com este comando aqui, ó. Você pode copiar. Vou colar aqui, mas lembre-se, se você alterou o nome do banco de dados e alterou o usuário, você vai ter que colocar aqui também, certo? Eu tô deixando tudo padrão, mas vocês podem alterar. Feito isso, vocês já podem sair daqui. Feito isso, você já saiu, você já está com o usuário e o banco de dados criado com as permissões devidas setadas. Aí, na próxima aula, a gente irá falar mais, né, sobre a configuração do ambiente, e se for necessário a gente faz uma explicação só sobre o banco de dados, mas é importante que a gente chegue na parte necessária para tal, beleza? Aí a gente se vê na próxima aula.